Boa tarde, telespectadores da TV Sucesso Rede Record. Quero agradecer a você, amigo telespectador, pela audiência do programa Cara a Cara deste sábado. Hoje vamos falar sobre anestesia e também, claro, a vida de um anestesista. Atualmente, cerca de 11.500 profissionais se formam anualmente em medicina no país, mas apenas 5% buscam anestesiologia como especialização. Como é a vida de um anestesista? Quais os cuidados esse profissional deve tomar antes de um procedimento cirúrgico? Pois é, para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o médico Dr. Tiago Gouveia Queiroz, ele especializado no ramo, que estará aqui conosco nos estúdios da TV Sucesso Rede Record, comigo e com você, claro, o amigo telespectador. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, após o intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Sucesso Rede Record. Quero agradecer a você, amigo telespectador, pela audiência no programa Cara a Cara de hoje. Hoje vamos falar sobre anestesia. Vamos falar também sobre, claro, a vida de um anestesista. Apenas 5% dos 11.500 profissionais que formam em medicina todos os anos no Brasil, apenas esses 5% buscam anestesiologia como especialização. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Tiago Gouveia Queiroz, que está aqui nos estúdios da TV Sucesso Rede Record. Boa tarde, Dr. Tiago, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Emils. Boa tarde a todos de casa aí. É muito prazer estar falando aqui com a TV Sucesso. Ok. Dr. Tiago, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber do senhor, a anestesia é realmente esse bicho-papão que muita gente tem tanto medo? Demilson, eu também não entendo por que o pessoal ainda tem esse tamanho medo da anestesia. A anestesia hoje em dia é muito segura, hoje em dia a gente tem drogas modernas, a gente tem uma monitorização muito moderna, não tem nada disso, isso é um mito hoje sobre a anestesia. Quais, na verdade, são os cuidados diante de um procedimento cirúrgico que realmente deve ter, que são obrigatórios, que é muito comum, às vezes, a gente ouvir falar sobre a questão de algum risco que as pessoas podem correr? Existe realmente esse risco? Existem cuidados hoje que possam ser feitos previamente antes do procedimento cirúrgico? Com certeza, né, Milson? A anestesia hoje ela é muito segura, mas como eu até falo com todo mundo que me pergunta, o simples ato de atravessar uma rua, ele acarreta risco à pessoa. Então a anestesia, o ato cirúrgico anestésico, anestesia cirúrgico, melhor dizendo, ele tem seu risco. Mas hoje, como eu já falei, com o melhor preparo do paciente, saber tratar uma comorbidade clínica que esse paciente entrar, para que ele esteja bem clinicamente antes de entrar para a cirurgia, sim, isso diminui assim, imensamente o risco de ter alguma complicação. E além disso, hoje em dia a gente dispõe de drogas muito modernas, a gente dispõe de monitores muito modernos, então assim, esse risco é muito baixo. E existe algum tipo de teste pré-anestésico para saber se o paciente pode tomar anestesia ou não? Não, existe alguns, mas como o risco de alergia com o próprio medicamento anestésico é muito baixo, ele não é feito. É muito raro assim, você ter um tipo de alergia aos medicamentos anestésicos. Existem outros tipos de alergias às outras medicações, mas as medicações anestésicas são muito, muito, muito raras. Ok. E só voltando um pouquinho no assunto que nós anunciamos na nossa manchete, nós sabemos que, como dados já formalizados, quase 12 mil profissionais se formam a medicina no Brasil todo ano e apenas 5% escolhem essa atividade, como os mesmos percentuais também são escolhidos por outras atividades da medicina. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o que nós temos hoje é o suficiente o número de profissionais para atender a demanda do mercado? Hoje em dia, a gente tem que falar mais porque não se opera sem anestesia. Não se opera sem anestesia. Mas existem procedimentos cirúrgicos pequenos que se fazem só com anestesia local, que nem sempre são feitos só com anestesia. O que eu sei te falar sobre esse mercado de anestesia é assim, que nos grandes centros existem profissionais suficientes da área que conseguem suprir a demanda. Agora existe muita ainda carência de profissional especializado mesmo, não só em anestesia, mas em todas as outras áreas, mais no interior do Brasil. O que eu posso te falar aqui em Rio Verde, a demanda está sendo totalmente coberta pelos anestesistas. Aqui estamos cobrindo não há falta de profissional no mercado. E existem, doutor Tiago,
vários tipos de anestesia ou compreende somente em um tipo? Como funciona essa A anestesia, a gente pode dividir ela em anestesia geral, que é onde a gente, vamos falar assim, no termo leigo, a gente apaga o cérebro do paciente para que ele não tenha dor e seja executado o ato cirúrgico, e depois a gente acorda o paciente. Existem as anestesias, bloqueios periféricos, que é onde a gente pode fazer anestesia de bloqueio de braço, a gente pode fazer uma anestesia que bloqueia a barriga para baixo, a gente pode fazer anestesia de bloqueio de mão. Então, assim, são as anestesias regionais. Então, são a geral e as regionais que são divididas em outros subtipos que, assim, não vale a pena a gente adentrar em todos, que são vários tipos de anestesia. E esse tipo de procedimento, qual é o tempo que normalmente um paciente fica anestesiado? Isso depende do procedimento cirúrgico ou depende da dosagem? Como é que é esse tipo de procedimento? Só para tirar a dúvida de telespectadores que nos ligam. É isso que eu acabei de falar. A anestesia geral, a gente consegue fazer o paciente dormir em 5 minutos e acordar daqui 10 minutos, ou acordar daqui 12 horas, daqui 3 horas. Ele não tem um tempo exato, depende do tempo que o cirurgião necessita para realizar o seu procedimento cirúrgico. Agora, em questão de anestesia regionais, por bloqueio, elas dependem do tipo de anestésico que é usado. Pode durar aí de 1 hora até 5, 6 horas, dependendo do anestésico que a gente administra. Ok. Você, amigo telespectador, que ligou a sua TV agora, hoje nós estamos falando sobre anestesia. E anestesia é realmente o bicho-papão que muitos pacientes pensam, né? Atualmente, cerca de 11.500 profissionais no Brasil se formam em medicina. Apenas 5% escolhe a atividade de anestesiologia. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Tiago Gouveia Queiroz, ele médico anestesista, que está aqui informando a mim e a você, claro, amigo telespectador. Dr. Tiago, tirando a dúvida também dos nossos telespectadores, já existe algum comentário também que existe um outro bicho-papão, que é do paciente acordar aí no meio do procedimento cirúrgico. Configura isso? É realidade? Tem risco disso acontecer? Isso existe um risco, mas é um risco muito mínimo, um risco de 0,2%. Eu, por exemplo, nunca tive. Raramente se conhece um histórico, né? Raramente você se vê uma pessoa que tem esse tipo de despertar. Ok. E também uma outra pergunta que eu faço ao senhor é sobre a questão de baixa de imunidade, queda de cabelo. São alguns aspectos que alguns pacientes dizem ter detectados após o ato cirúrgico, acusando que possa ter sido reflexo da anestesia. Isso confere? Não, Demilson, isso é uma coisa que eu falo, acho que toda semana, para alguém vir me falar que fulano teve queda de cabelo, fulano depois da anestesia ficou doente. Gente, isso é mito, isso não existe. Não existe essa imunodepressão de queda de cabelo após anestesia. Não há possibilidade disso acontecer. Isso é mito. Quanto tempo demora para que um paciente possa se recuperar de uma anestesia? Demilson, isso varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com o metabolismo da pessoa, varia de acordo com as drogas que eu utilizei naquele ato anestésico, se for uma anestesia geral, se for uma anestesia regional. Então, não existe um tempo exato assim, que eu possa julgar. Vai recuperar daqui 1 hora, daqui meia hora, 20 minutos. Não existe, não tem como determinar isso. Ok. Amigo telespectador, você que ligou a sua TV agora, hoje nós estamos falando com o Dr. Tiago Gouveia Queiroz, ele médico anestesista, estamos falando sobre os procedimentos da anestesia no paciente, né? Como é a vida de um anestesista? Quais os cuidados que o médico deve tomar antes de um procedimento cirúrgico? Daqui a pouquinho nós vamos falar qual a sincronia que se faz merecedora do médico anestesista com a sua equipe, com a equipe cirúrgica. Queremos falar também se existem consequências de uma anestesia após a cirurgia no paciente. Mas tudo isso você vai saber daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta, amigo telespectador. Quero agradecer a você pela audiência do programa Cara a Cara deste sábado. E hoje nós estamos falando sobre anestesia e médicos anestesistas também. Atualmente, cerca de 11.500 profissionais se formam no país, mas apenas 5% buscam a anestesiologia como especialização. Como é a vida de um anestesista? Quais cuidados esse profissional deve tomar
antes de um procedimento cirúrgico? Pois é, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui nos estúdios da TV Sucesso Rede Record, com o Dr. Tiago Gouveia Queiroz, ele médico anestesista, que está aqui falando comigo e com você, claro, amigo telespectador. Dr. Tiago, uma pergunta que não quer calar. Os cuidados do anestesista e as disponibilidades para a medicina são as mesmas para outras atividades da medicina? Procedimentos cirúrgicos, sempre de olho no relógio para os plantões? Com certeza. É uma área que exige muito da gente. A gente tem que estar sempre de plantão, sempre à disposição do cirurgião. Até mesmo porque à frente do cirurgião está o anestesista. Exatamente. A gente está entre o paciente e o cirurgião. A gente tira a dor, né, vamos falar leigamente assim, tira a dor do paciente e deixa ele vivo para o cirurgião executar o ato cirúrgico para o tratamento definitivo ou não do paciente, né? Mas é uma especialidade muito bacana, é uma coisa que a gente faz com amor, então a gente sempre gosta. Assim como uma dupla de viola tem que ter a afinação com primeira e segunda voz, é a mesma afinação do anestesista com a equipe cirúrgica? Gostei dessa comparação, gosto muito de sertanejo. É exatamente o que a gente fala, você tem que ter uma afinidade muito grande com o cirurgião. Existem condutas anestésicas e cirúrgicas que são tomadas em conjunto entre os dois. Estabilidade entre os dois, ela define um bom resultado cirúrgico anestésico. Então, com certeza, isso é muito importante. Já existe algum tipo de anestesia? Com o avanço da medicina, a gente já se percebe que existem muitos procedimentos ultramodernos. No caso da anestesia, por exemplo, evoluiu tanto. Existe, por exemplo, uma anestesia sem agulha, por exemplo? Demilson, isso aí já é uma coisa assim, que apesar de toda a evolução que a gente teve na anestesia, de 30 anos para cá, 40 anos, infelizmente ainda não existe anestesia sem agulha. Uma anestesia geral, por exemplo, ela não pode ser via oral. Não existe. Não existe. Isso seria assim, impossível. O que eu falo para todo mundo? Assim, a gente tem como fazer um acesso venoso com agulha, né? No caso, você está perguntando, o uso de agulha para o acesso venoso. Sem que o paciente veja ou sem que ele sinta dor. Isso existe como fazer, é o que a gente mais tem utilizado. Anestesia geral pode causar algum tipo de distúrbio ou mudanças, por exemplo, na atividade cerebral? É o que eu estava até comentando antes da gente entrar no ar. Ela não dá essa alteração após a anestesia geral. Vamos falar após o término da anestesia. O que ela faz? Ela faz essa alteração cerebral para que o paciente não sinta dor e não veja o procedimento, mas após isso o paciente retorna com seus sentidos tudo normais. Assim, ela não faz essa alteração. Não há possibilidade, por exemplo, de deixar algum reflexo ou uma consequência por intermédio da anestesia? Não. Existe algum dado sobre isso? Não. Existem alguns estudos que falam sobre alguns pacientes X e Y, mas são pacientes especiais que não vem a caso a gente entrar nesses detalhes, seriam detalhes muito técnicos para a gente falar no programa. É muito comum as pessoas dizerem que o sujeito, quando está embriagado e ele tem que passar por um procedimento cirúrgico, meio que em cima da hora, né, um acidente ou até mesmo uma urgência, a anestesia tem dificuldade de, vamos falar assim, o termo popular, de pegar, né? Isso acontece? Não, Demilson. Também é um mito? É um mito. Porque às vezes com anestesia ninguém pode, doutor? Ninguém pode com anestesia. Uma brincadeira à parte, mas assim, existe a maior dificuldade da gente executar o ato anestésico nesse tipo de paciente, porque eles são mais agitados, às vezes você tem que fazer uma hack, o paciente fica mexendo, às vezes você não consegue sedar ele direito. Mas assim, o ato da anestesia pegar ou não porque o paciente está embriagado... No que diz respeito à questão do ponto de vista físico, ela acontece? Ela acontece. Senão não pode acontecer o ato cirúrgico. Ok. E também agora, no outro lado da ponta, tem um fumante, né? Um sujeito que aí consome aí uma boa quantidade de tabaco. Esse tipo de paciente, ele tem um tratamento diferenciado, tendo em vista que ele é um fumante, por exemplo, antes do procedimento cirúrgico, para poder receber uma anestesia, deve ficar sem fumar? Como que funciona essa situação?
Isso aí é o que eu sempre falo para todos os meus Existe uma recomendação específica, digamos? Pare de fumar agora, independente se você vai fazer algum tipo de anestesia, vai sofrer alguma anestesia. É o mais recomendável. Mas é claro que os pacientes que são fumantes crônicos, o anestesista ele tem que ter uma atenção especial para a parte pulmonar, assim, para a parte de ventilação e com certeza são pacientes tratados diferentes no ato anestésico. Ok. Você, amigo telespectador, que ligou a sua TV agora, hoje nós estamos falando com o médico anestesista, Dr. Tiago Gouveia. Claro, falamos como é a vida de um médico anestesista, quais os cuidados que esse profissional deve tomar antes de um procedimento cirúrgico. Doutor Tiago, nós sabemos que no Brasil a saúde pública ela deixa a desejar, tendo em vista das milhares de reclamações que acontecem. A imprensa brasileira mostra todos os dias. Existem também a falta desse tipo de profissional, tendo em vista que falta hospitais, que falta postos de saúde, né? Principalmente nas regiões mais pobres. Falta também muito anestesista nessas regiões? Exatamente, igual eu tinha falado anteriormente. Na verdade, a população médica, dizendo assim, ela está concentrada demograficamente. Igual eu falei, na cidade de Rio Verde nós estamos bem servidos de anestesistas. Em São Paulo, em Belo Horizonte, Uberlândia. Então, existe uma concentração muito grande de anestesistas. Agora, nas partes mais interioranas do Brasil, com certeza ainda tem muito campo, a necessidade de anestesistas, como todas as outras especialidades, não só anestesia. O Brasil acaba de receber aí vamos falar assim, uma onda de médicos estrangeiros, Cuba e o programa Mais Médicos que o governo brasileiro implanta nesse momento, tendo em vista a falta de profissionais. Qual é a avaliação que o senhor faz deste novo conceito que o governo tenta pregar para a opinião pública nesse momento? Eu não sei nem se assim, eu poderia até estar falando, mas sou totalmente contrário a isso. Você trazer um médico de fora sem ser avaliado por uma instituição brasileira que dê condições para o médico trabalhar, sou totalmente contra. Isso é uma medida populista, politiqueira, totalmente, assim, o Brasil hoje ele precisa, para interiorizar o médico, ele precisa de plano de carreira, ele precisa dar estrutura para o médico ir trabalhar. Não adianta você trazer 100 médicos para uma cidadezinha do interior se você não tem um hospital que eles possam executar o trabalho bem feito. Você não tem a segurança do salário mensal, ele não tem férias, ele não tem 13º. Então, assim, sou totalmente contra. E qual que é a sensação que o médico Tiago Gouveia Queiroz tem para poder disponibilizar do seu trabalho em um ambiente com a falta de estrutura? Dá uma sensação de impotência em poder trabalhar e não gozar de uma estrutura suficiente para poder atender o paciente? Com certeza, Demilson. Já vivenciou essa experiência? Já vivenciei. Antes de eu entrar na residência de anestesia, antes de eu me especializar, eu trabalhei cerca de 3 meses numa cidade do interior e tudo. A gente trabalha com o esteto e com a vontade, com a técnica, mas a gente não tem estrutura, a gente se sente impotente, a gente chega paciente que a gente não consegue ajudar o que a gente gostaria de ajudar. Então, assim, essa parte da medicina é uma parte que nos deixa muito, muito triste. Ok. Nós falávamos agora há pouco sobre a questão do risco da anestesia, tendo em vista que dos 185 mil, a cada 185 mil pacientes, aí, vamos falar assim, anestesiados, né? Passando pelo procedimento da anestesia, as pesquisas fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde mostram que o índice de óbito é muito baixo, 1 para 185 mil. Na sua consideração, é considerado um baixo índice? É baixíssimo, né? É o que a gente estava discutindo. Para os telespectadores entenderem. Vamos falar que a cidade de Rio Verde quase toda teria que ser anestesiada para que um paciente sofresse óbito por causa anestésica. Então, assim, hoje em dia é muito seguro, a anestesia é muito segura. Ok. Doutor Tiago, nós estamos chegando ao fim, quero te agradecer pela sua boa vontade de estar aqui conosco, para falar um pouquinho com os nossos telespectadores sobre
a anestesia diante de um procedimento cirúrgico. Claro que é importante nós levarmos essa informação aos telespectadores, agradecer ao senhor e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. O prazer foi todo meu, Ademilson. Queria agradecer o convite, estou sempre à disposição. Obrigado, TV Sucesso, e uma boa tarde a todos. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a você, amigo telespectador, pela audiência do programa Cara a Cara deste sábado. Hoje nós falamos com o médico anestesista Tiago Gouveia Queiroz, ele que esteve aqui falando sobre anestesia. Olha, no próximo sábado nós estaremos de volta a partir das 13 horas, claro, na sua companhia. Bom final de semana e até lá.